Eu jamais imaginei que um simples pedido de ajuda na feira mudaria minha vida para sempre. O que começou como um favor inocente se transformou num turbilhão de sentimentos proibidos e desejos inconfessáveis. Fique até o final, que você irá saber como foi que terminou essa história. Naquele dia, eu só queria alguém para me ajudar com as sacolas pesadas da feira Dot. Minha cunhada sugeriu que eu pedisse ajuda ao irmão mais novo dela, de apenas 19 anos Dot. Ele aceitou na hora, cheio de energia e disposição que só os jovens têm. No caminho, de volta para casa, algo inesperado aconteceu que mudou tudo entre nós. Tropecei numa pedra solta da calçada e caí no chão, espalhando algumas compras pelo asfalto Dot. Ele correu para me ajudar, estendendo as mãos firmes para me levantar do chão. Quando nossos corpos se tocaram, senti uma eletricidade que não esperava sentir. Jamais, Dot. Seus dedos tocaram meus braços, minha cintura, me ajudando com uma delicadeza surpreendente, Dot. Foi nesse momento que percebi como meu corpo havia mudado com meses de dieta rigorosa, Dot. Meses de academia, disciplina alimentar e cuidados comigo mesma. Finalmente deram resultado visível. Se você quiser, peça nos comentários que a equipe Histórias que Sobrevivem irá mandar para você. Pela primeira vez em anos, me senti vista como mulher, não apenas como mãe. O olhar dele mudou quando me ajudou a me levantar, como se me enxergasse diferente. Dot. Havia algo novo naqueles olhos jovens, uma intensidade que me deixou completamente desarmada. Dot. Eu estava ali, vulnerável, no chão, e ele me olhava como ninguém havia olhado. Não era o olhar respeitoso do cunhado mais novo. Era algo muito mais profundo. Dot, senti meu rosto esquentar quando nossos olhares se encontraram por alguns segundos eternos. O silêncio entre nós falou mais alto que qualquer palavra que pudéssemos ter dito. Você já sentiu essa tensão no ar, quando tudo muda num piscar de olhos? Recolhemos as compras em silêncio, mas o clima havia mudado completamente entre nós dois. Dot, cada movimento dele, cada gesto, parecia carregado de uma nova consciência. Sobre mim, Dot. Eu tentava agir normalmente, mas sentia meu coração batendo descompassado. No peito, Dot. Chegamos em casa e eu agradeci pela ajuda, tentando soar casual e despreocupada. Dot. Mas quando ele sorriu e disse, sempre que precisar, havia algo diferente na voz Dot. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa de pensamentos que eu não deveria ter Dot toda vez que ele aparecia nas reuniões de família. Eu sentia aquela mesma eletricidade Dot. Nossos olhares se cruzavam por acaso, mas duravam um segundo a mais que o normal Dot. Eu me pegava prestando atenção nos detalhes que nunca havia notado antes nele. A forma como ele sorria, como gesticulava quando falava, como sua presença preenchia o ambiente. Será que ele também estava sentindo essa conexão estranha e proibida que nascia entre nós? Comecei a me arrumar melhor quando sabia que ele estaria presente nos encontros familiares. Dot escolhia roupas que valorizassem meu novo corpo, fruto de tanto esforço e dedicação pessoal. Dot passava mais tempo no espelho, cuidando dos cabelos, da pele, dos pequenos detalhes femininos, Dot. Minha cunhada até comentou que eu estava mais bonita, mais radiante nos últimos tempos. Dot. Se ela soubesse que o responsável por essa mudança era o próprio irmão dela. A culpa batia forte sempre que eu pensava na situação toda de forma racional. Dot. Ele era apenas um garoto de 19 anos, cheio de vida. E sonhos pela frente, Dot. Eu era uma mulher mais velha, com responsabilidades, experiência e bagagem de vida completamente diferente. E você já se viu numa situação onde o coração ignora completamente a razão?
Mas havia algo mais forte que a lógica acontecendo ali. Algo que eu não conseguia controlar. Dot era como se depois de anos dormindo emocionalmente, eu estivesse finalmente despertando para a vida. Dot sentia Dashmi viva de uma forma que havia esquecido. Que era possível sentir novamente Dot. Cada encontro casual se tornava um momento de tensão e expectativa que me consumia por dentro. Dot. Eu começava a inventar desculpas para aparecer nos lugares onde sabia que ele estaria. Dot. Passava mais tempo na casa da minha cunhada, oferecendo ajuda desnecessária nas tarefas domésticas. Sempre esperando aqueles momentos casuais onde nossos caminhos se cruzavam por alguns minutos preciosos. Dot. Ele parecia estar fazendo a mesma coisa, aparecendo com mais frequência em casa. Dot. Oferecendo ajuda para pequenos concertos, carregando compras, inventando motivos para estar por perto. Dot. Mas o que aconteceu depois vai te surpreender mais do que você pode imaginar. Dot. Um dia, durante um churrasco em família, aconteceu algo que mudou tudo entre nós. Eu estava na cozinha preparando uma salada quando ele entrou para buscar mais gelo. Dot. Ficamos sozinhos por alguns minutos, e o silêncio pesado voltou a tomar conta do ambiente. Dot. Ele se aproximou para pegar o gelo na geladeira, passando bem perto de mim. Dot, nossos braços se tocaram por acaso, mas nenhum dos dois se afastou imediatamente. Dot. Foi quando ele sussurrou baixinho. Você está diferente, mais bonita. Com uma sinceridade desconcertante. Dot. Meu coração disparou, e eu não soube o que responder àquelas palavras inesperadas. Você já teve um momento onde uma frase muda completamente o rumo da sua história? Olhei nos olhos dele e vi que não era mais o menino que eu conhecia. Dot. Havia ali um homem jovem. Mais um homem, me olhando com desejo e admiração genuínos. Obrigada. Foi tudo que consegui murmurar, sentindo minhas pernas tremerem levemente. Dot. Ele deu um passo mais próximo, e eu senti seu perfume, sua respiração, sua presença intensa. Não deveria estar te falando isso, ele disse, mas não se afastou nem um centímetro. Eu sei, respondi, mas também não me movi para longe daquela proximidade perigosa. Dot. Foi quando ouvimos vozes se aproximando da cozinha e nos afastamos rapidamente um do outro. Dot. Ele pegou o gelo e saiu, me deixando ali com o coração na garganta. Resto da tarde foi um exercício de fingir normalidade, enquanto minha mente estava caótica. Toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia aquele friozinho na barriga voltando. Será que os outros percebiam a tensão elétrica que havia entre nós dois? Comecei a ficar paranoica, achando que todos estavam nos observando com suspeita crescente. Dot. Cada risada compartilhada, cada olhar trocado parecia gritantemente óbvio para mim. Dot. Mas aparentemente, ninguém mais havia notado nada de diferente ou estranho entre nós. A família continuava tratando nossa interação como algo completamente normal e inocente. Dot. Isso me deu uma falsa sensação de segurança que duraria pouco tempo. Dot. Na semana seguinte, ele apareceu na minha casa num horário que sabia que eu estaria sozinha. Dot. Disse que queria conversar sobre o que havia acontecido na cozinha durante o churrasco familiar. Dot. Meu coração acelerou quando abri a porta e o vi ali, sério e determinado. Dot. Convidei Dash para entrar, sabendo que aquela conversa poderia mudar tudo entre nós. Para sempre. Dot. Nos sentamos na sala, mantendo uma distância segura, mas a tensão era palpável no ar. Não consigo parar de pensar em você. Ele disse com uma honestidade que me desarma. E você já ouviu palavras que mudaram completamente sua percepção sobre uma pessoa? Eu sabia que deveria dizer que aquilo era errado, que não podia acontecer.
Jamais Dot mais as palavras que saíram da minha boca foram: eu também não consigo te esquecer. Admitir aquilo em voz alta foi como abrir uma porta que eu lutava para manter fechada, Dot. Ele se levantou devagar e veio sentar ao meu lado no sofá. Mais próximo. Sei que é complicado. Sei que não deveria estar sentindo isso. Ele continuou falando baixinho. Mas não posso fingir que não existe essa conexão entre nós dois. Ele disse, olhando fundo nos meus olhos. Dot, senti minhas defesas se derretendo como gelo no sol escaldante do meio Dash, dia Dot. Era impossível negar que havia nascido algo especial e intenso entre nós dois, Dot. Quando ele estendeu a mão para tocar meu rosto, eu não recuei, nem protestei, Dot. Seus dedos jovens traçaram minha bochecha com uma ternura que me emocionou profundamente. Você é incrível, ele murmurou. E eu senti lágrimas se formando nos meus olhos. Dot fazia tanto tempo que alguém me olhava e me via realmente como mulher desejável. Nos aproximamos lentamente, como se estivéssemos hipnotizados pela força daquele momento único. Será que você já viveu um momento onde o tempo parece parar completamente? Nossos lábios se encontraram num beijo suave, hesitante, cheio de ternura e descoberta mútua. Era como se todo o universo tivesse conspirado para nos levar até aquele instante perfeito, Dot. Quando nos separamos, ficamos ali nos olhando, tentando processar o que acabara de acontecer. E agora? Eu perguntei, sabendo que não havia volta depois daquele beijo transformador. Agora vamos descobrir juntos. Ele respondeu, segurando minhas mãos com firmeza e carinho. Dot. Os dias seguintes foram uma mistura confusa de euforia e culpa que me consumia completamente, Dot. Por um lado, eu me sentia mais viva e feliz do que havia me sentido em anos, Dot. Por outro lado, a culpa por estar traindo a confiança da minha cunhada me corroía por dentro. Dot. Ele também estava passando pelo mesmo dilema interno de felicidade versus responsabilidade familiar. Conversávamos por mensagens, criptografadas, inventando códigos para não sermos descobertos acidentalmente. Dot e nossos encontros se tornaram mais frequentes, sempre em horários e lugares estrategicamente escolhidos. Dot. Mas você sabe como é. Quanto mais tentamos esconder algo, mais óbvio aquilo se torna, Dot. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções intensas e sentimentos conflitantes. Vivíamos um amor secreto, cheio de encontros escondidos e mensagens criptografadas pelo celular, Dot. Cada momento juntos era precioso, intenso, como se pudesse ser o último da nossa história. Ele me mostrava um mundo novo, cheio de energia jovem e possibilidades infinitas. Eu trazia para ele maturidade, experiência e uma paixão que surpreendeu nós dois. Dot, nossa diferença de idade, que no início parecia um obstáculo intransponível, virou nossa força. Ele me fazia ver a vida com olhos mais otimistas, mais esperançosos, sobre o futuro, Dot. Eu o ajudava a desenvolver profundidade emocional e maturidade, que impressionavam até a mim. Dot juntos, coma. Descobrimos que éramos muito mais complementares do que qualquer um poderia imaginar. E você já descobriu que às vezes os opostos realmente se complementam perfeitamente? Mas viver um amor proibido cobra seu preço emocional e psicológico todos os dias. A culpa batia forte sempre que olhava nos olhos da minha cunhada durante almoços familiares. Dot. Ela confiava em mim, me tratava como irmã. E eu estava apaixonada pelo irmão dela, Dot. Havia noites que eu não conseguia dormir, pensando nas consequências se descobrissem nosso segredo. O que a família diria? Como ele seria julgado? Como eu seria vista por todos? Essas preocupações começaram a afetar meu humor e minha disposição para atividades cotidianas. Dot.
Minha cunhada chegou a perguntar se eu estava passando por algum problema pessoal, Dot. Eu mentia, inventava desculpas sobre trabalho, saúde, qualquer coisa para despistar as suspeitas Dot. Mas ela era observadora e começou a notar que algo realmente estava diferente comigo. Dot, ao mesmo tempo, ele também estava lidando com a pressão familiar, sem saber como lidar. Dot e seus pais comentavam que ele andava mais sério, mais maduro, mas também mais reservado. Atribuíam isso ao processo natural de crescimento de um jovem de 19 anos, Dot. Mas nós sabíamos que a verdade era muito mais complexa e delicada que isso. Você já tentou esconder um sentimento tão intenso que ele praticamente transbordava pelos poros? Quando estávamos juntos, todos esses medos e preocupações simplesmente desapareciam no ar. Dot. Ele me fazia sentir jovem novamente. Me fazia acreditar que eu merecia ser amada. Dot. Com ele, eu redescobri partes de mim que pensava terem morrido para sempre. Ríamos juntos como dois adolescentes apaixonados descobrindo o amor pela primeira vez. Conversávamos sobre tudo, desde filosofia até piadas bobas que nos faziam gargalhar sem parar. Discutíamos filmes, livros, música, sonhos para o futuro com uma intimidade que eu nunca havia experimentado, Dot. Mas o que mais me impressionava era como ele me ouvia. Realmente prestava atenção. Você já teve alguém que te escutava como se cada palavra sua fosse um tesouro? Ele valorizava minha opinião, respeitava minha experiência, admirava minha força e determinação pessoal. Dot comigo coma, ele também crescia, amadurecia, desenvolvia uma profundidade emocional que me surpreendia todos os dias. Dot. Nossa relação não era apenas física. Era uma conexão de almas que transcendia qualquer barreira. Dot. Descobrimos afinidades que nem imaginávamos que existiam entre pessoas de idades tão diferentes. Dot. Ele me apresentou músicas novas, tecnologias, perspectivas frescas sobre o mundo atual. Dot. Eu compartilhava com ele experiências de vida, sabedoria adquirida, estabilidade emocional que ele admirava. Dot juntos. Criávamos uma dinâmica única que funcionava perfeitamente para ambos os lados da relação. Mas o universo tem sua forma peculiar de testar nossos sentimentos mais profundos. E foi exatamente isso que aconteceu numa tarde de sábado que quase mudou tudo, Dot. Um dia, durante uma festa de aniversário em família, quase fomos descobertos de forma constrangedora. Estávamos conversando no jardim quando minha cunhada apareceu de repente atrás de nós. Por sorte, conseguimos disfarçar a tempo, fingindo que falávamos sobre assuntos banais do dia, Dot. Mas o susto foi grande o suficiente para nos fazer repensar toda aquela situação. O coração de ambos disparou quando percebemos como estávamos próximos de ser flagrados, Dot. Se ela tivesse chegado alguns segundos antes, teria nos visto numa posição comprometedora, Dot. Aquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito, pensando no que poderia ter acontecido. Dot era um sinal claro de que não podíamos continuar vivendo daquela forma, indefinidamente, Dot. Naquela noite, conversamos seriamente sobre o futuro da nossa relação amorosa especial. Não posso mais viver escondendo o que sinto por você, ele disse com determinação. Mas você sabe as consequências que isso pode trazer para nós dois, respondi preocupada. E foi aí que ele me surpreendeu com uma maturidade que eu não esperava dele. Será que a diferença de idade realmente importa quando existe amor verdadeiro? Prefiro enfrentar o mundo inteiro contigo do que viver mentindo para mim mesmo, ele declarou. Dot, suas palavras tocaram meu coração de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Dot, percebi naquele momento que ele não era mais o garoto de 19 anos que conhecera. Dot era um homem apaixonado, determinado a lutar pelo que acreditava ser seu grande amor.
A forma como falava, a determinação nos olhos, a firmeza na voz me convenceram completamente Dot. Ele havia crescido emocionalmente durante nossos meses de relacionamento, secreto e intenso. Dot. Eu também havia mudado, me tornado uma mulher mais confiante, mais segura de si. Dot. Nosso amor havia nos transformado em versões melhores de nós mesmos, individualmente e como casal Dot. Decidimos então que era hora de assumirmos nossos sentimentos, acontecesse o que acontecesse. A decisão trouxe alívio imediato, mas também uma ansiedade intensa sobre o futuro próximo. Marcamos uma conversa com a família para a semana seguinte, no domingo após o almoço. Escolhemos esse momento porque todos estariam reunidos e relaxados após a refeição em família. Os dias que antecederam essa conversa foram os mais angustiantes da minha vida inteira. Ensaiávamos, mentalmente, o que íamos dizer. Como íamos explicar nossos sentimentos verdadeiros. Sabíamos que seria difícil, que haveria julgamentos, críticas e talvez até rejeição familiar. Dot, mas também sabíamos que não podíamos mais viver uma mentira, fingindo indiferença um pelo outro. Dot. Preparamos argumentos, antecipamos possíveis reações, planejamos como lidar com cada cenário possível. Ele estava determinado a mostrar que seus sentimentos eram sérios e maduros para sua idade Dot. Eu estava preparada para defender nossa felicidade e provar que não estava me aproveitando dele. Dot. No domingo, marcado após o almoço, pedimos para conversar com todos na sala principal. Você já teve que enfrentar sua família para defender algo em que acredita de verdade? O silêncio que se fez quando anunciamos que tínhamos algo importante para falar foi ensurdecedor. Dot pode a Dash se ouvir até o barulho do relógio de parede marcando os segundos eternos de tensão. Ele começou explicando que havia desenvolvido sentimentos especiais por mim ao longo dos meses. Dot, sua voz estava firme, segura, sem tremores ou hesitações que pudessem parecer infantis. Dot. Eu completei dizendo que também havia descoberto algo especial, nascendo entre nós dois. Dot. Expliquei como nossos encontros casuais haviam evoluído para uma conexão mais profunda e significativa. Dot. As reações foram as mais diversas possíveis. Surpresa, indignação, confusão e até alguns sorrisos. Dot. Minha cunhada ficou em choque inicial, sem conseguir processar completamente a informação recebida. Dot. Os pais dele demonstraram preocupação com a diferença de idade e maturidade entre nós. Alguns familiares questionaram se não era apenas uma fase passageira da parte dele. Dot. Outros se preocuparam com o que as pessoas de fora da família iriam pensar. Dot. Houve quem perguntasse sobre meus filhos, sobre como eles reagiriam a essa nova situação. Respondemos a cada pergunta com honestidade, transparência e maturidade emocional. Evidente, Dot, mas no meio de todas essas reações, algo inesperado começou a acontecer lentamente. Dot, minha cunhada, após o choque inicial, disse que já havia percebido algo diferente. Vocês ficavam diferentes quando estavam perto um do outro. Ela admitiu com sinceridade. Eu percebi que havia uma energia especial entre vocês, mas não imaginava que fosse isso. E você sabe o que ela disse que mais me marcou naquela conversa? Se vocês são felizes juntos, eu prefiro saber a verdade do que viver uma mentira. Aquelas palavras foram como um alívio imenso no meu peito pesado de preocupações. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros naquele momento. A pessoa cuja opinião eu mais temia estava nos dando sua aprovação, ainda que cautelosa. Dot. Aos poucos, outros familiares começaram a expressar apoio, ainda que com ressalvas naturais. Dot. Claro que nem todos aceitaram de imediato. Alguns precisaram de tempo para assimilar tudo do Dot.
Houve quem saísse da sala sem dizer nada, claramente desconfortável com a situação. Mas o mais importante havia acontecido. Não estávamos mais sozinhos com nosso segredo pesado. Dot e os que ficaram na sala continuaram fazendo perguntas, algumas difíceis de responder. Dot. Queriam saber sobre nossos planos, sobre como pretendíamos lidar com os julgamentos externos. Dot perguntaram sobre questões práticas como diferença de fases da vida, objetivos diferentes, expectativas distintas. Dot. Respondemos tudo com paciência, mostrando que havíamos pensado em cada aspecto da situação. Você já percebeu como as pessoas se preocupam mais com o que vão dizer do que com nossa felicidade? Os meses seguintes foram de adaptação gradual da família à nossa nova realidade amorosa, Dot. Alguns eventos ainda geravam comentários e olhares curiosos de parentes mais distantes. Tínhamos que lidar com perguntas indiscretas e comentários maldosos, de pessoas mal-intencionadas ocasionalmente, mas, dentro do núcleo familiar próximo, fomos encontrando aceitação e até mesmo carinho. Dot. Ele mostrou para todos que seus sentimentos eram sérios, maduros e verdadeiros. Através de atitudes concretas, gestos carinhosos e responsabilidade, conquistou o respeito dos familiares. Dot, eu provei que não estava me aproveitando da juventude dele ou manipulando seus sentimentos. Demonstrei maturidade emocional, cuidado genuíno com seu bem-estar e respeito por sua individualidade. Dot, nossa relação foi ganhando solidez, respeito e reconhecimento gradual de quem nos conhecia bem. Participávamos juntos dos eventos familiares. Já não precisávamos mais esconder nossa felicidade. Dói era libertador, poder demonstrar afeto publicamente, poder ser autênticos em nossa interação amorosa. Dot. As pessoas próximas começaram a ver como éramos compatíveis, como nos complementávamos. Perfeitamente. Você já percebeu como o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de prevalecer? Hoje, 2 anos depois daquele dia na feira que mudou minha vida para sempre, Dot, posso dizer que valeu a pena cada momento de angústia, cada noite mal dormida, Dot, cada lágrima derramada, cada medo enfrentado, nos trouxe até este momento de plena felicidade. Dot, ele me ensinou que idade é apenas um número quando existe conexão real entre 2 pessoas, Dot. Eu mostrei para ele que maturidade emocional pode ser o tempero perfeito para o amor, Dot. Juntos, descobrimos que o amor não escolhe hora, idade ou circunstâncias para aparecer, Dot. Aprendemos que quando 2 almas se reconhecem, nada mais importa, além dessa conexão especial, Dot. Nossa história prova que às vezes o inesperado traz os presentes mais preciosos da vida. Dot, aprendemos que coragem para amar vale mais que medo do julgamento dos outros. Construímos um relacionamento baseado em respeito mútuo, admiração e cumplicidade verdadeira. Dot. Desenvolvemos uma comunicação aberta, honesta, onde ambos se sentem ouvidos e valorizados. Dot. Ele continua sendo aquele jovem cheio de energia que me conquistou no primeiro olhar, Dot. Mas agora é também um homem maduro, responsável, que sabe exatamente o que quer da vida, Dot. Eu continuo sendo a mulher determinada que ele aprendeu a amar e admirar profundamente, Dot. Mas também redescobri minha feminilidade, minha sensualidade, minha capacidade de amar intensamente, Dot. Ambos crescemos, evoluímos e nos tornamos versões melhores de nós mesmos juntos. Dot, nossa diferença de idade se tornou uma fonte de crescimento mútuo e enriquecimento pessoal. E você? Já viveu uma transformação completa por causa de um amor inesperado? Nossa família hoje nos vê como um casal normal, que se ama e se respeita. Dot, participamos de todas as reuniões, comemorações e eventos familiares como qualquer outro casal. Dot. As diferenças que antes pareciam obstáculos
se tornaram complementos perfeitos da nossa união. Ele trouxe juventude para minha vida. Eu trouxe estabilidade emocional para a dele e Dot juntos. Criamos um equilíbrio que funciona perfeitamente para nós dois e nossa felicidade. Construímos uma rotina de casal que respeita nossas individualidades e necessidades específicas. Apoiamos os sonhos um do outro. Incentivamos o crescimento pessoal e profissional mútuo. Enfrentamos juntos os desafios que a vida nos apresenta, sempre como uma equipe unida. Às vezes, quando passo por aquela feira onde tudo começou, sorrio lembrando daquele dia, Dot. Quem diria que um simples pedido de ajuda com sacolas mudaria minha vida para sempre, Dot? Aquela queda na calçada foi, na verdade, o momento em que me levantei para a vida. O toque das mãos dele me ajudando a levantar foi o início da minha ressurreição emocional, Dot. Hoje entendo que não foi acaso. Foi o destino conspirando para nos unir, definitivamente, Dot. Cada detalhe daquele dia parece ter sido cuidadosamente orquestrado pelo universo. Dot. Minha transformação física foi apenas o primeiro passo de uma mudança muito mais profunda. A verdadeira transformação aconteceu no meu coração, que voltou a pulsar de paixão. Como pode uma pessoa mudar completamente nossa percepção sobre nós mesmos e sobre a vida? Ele me fez descobrir que eu merecia ser amada, desejada e valorizada como mulher, Dot. Mostrou que minha idade era um atributo, não um defeito, uma fonte de sabedoria e experiência. Eu mostrei para ele que amor maduro é diferente de paixão adolescente. É muito mais sólido. Ensinei que relacionamento se constrói no dia a dia, com paciência, compreensão e dedicação mútua. Juntos provamos que quando duas pessoas se completam, a idade se torna irrelevante por completo. Dot, nossa história começou com um gesto simples de ajuda e se transformou em amor verdadeiro. Dot, aprendemos que às vezes precisamos arriscar tudo para conquistar o que realmente vale a pena. O medo do julgamento dos outros quase nos impediu de viver nossa felicidade plena, Dot. Mas descobrimos que opinião alheia vale muito menos que nosso bem-estar e realização pessoal. Dot, hoje, como quando olho para trás, vejo que cada obstáculo nos fortaleceu como casal, Dot. Cada desafio superado nos aproximou mais e consolidou nossa base de confiança mútua. Cada crítica enfrentada juntos nos tornou mais unidos e determinados a proteger nosso amor. Você já percebeu que os melhores amores são aqueles pelos quais precisamos lutar? Se alguém me perguntasse se faria tudo novamente, eu responderia sem hesitar. Sim, milhões de vezes, Dot. Porque descobri que viver com medo é muito pior que viver assumindo riscos calculados, Dot. Prefiro uma vida de coragem e paixão a uma existência de conformismo e mediocridade, Dot. Ele me ensinou que juventude não é questão de idade, é questão de atitude perante a vida, Dot. Eu mostrei que experiência não envelhece, ela enriquece e dá profundidade. AOS Sentimentos, Dot. Nossa diferença de idade se tornou nossa principal força, não nossa maior fraqueza como temíamos. Combinamos energia juvenil com sabedoria madura, criando uma dinâmica perfeita entre nós. Hoje sou uma mulher realizada, amada e feliz ao lado do homem que escolheu me amar. Dot. Ele é um jovem maduro, seguro de seus sentimentos e orgulhoso da mulher que conquistou. Dot. Nossa família nos apoia, nos respeita e celebra nossa felicidade conquistada com tanto esforço. E os de fora? Bem, aprendemos que a opinião de quem não nos conhece não deve nos afetar. O que importa é que construímos algo sólido, verdadeiro e cheio de amor genuíno. Criamos um relacionamento que serve de exemplo para outras pessoas que vivem situações similares. Será que existe receita para o amor? Ou ele simplesmente acontece quando tem que acontecer?
Minha resposta é que amor não segue regras, não obedece convenções sociais ou expectativas alheias. Amor verdadeiro surge quando menos esperamos, da forma mais inesperada possível às vezes. E quando surge, nossa única opção é abraçar, nutrir e lutar por ele com todas as forças. Foi exatamente isso que fizemos. Abraçamos nosso amor e lutamos juntos por nossa felicidade. O resultado está aí. 2 anos de relacionamento sólido, maduro e cheio de cumplicidade real. 2 anos de crescimento mútuo, de descobertas, de construção de uma base sólida para o futuro Ele continua me surpreendendo todos os dias com sua maturidade e profundidade emocional. Crescente Eu continuo me redescobrindo como mulher, amante e companheira ao lado desse homem especial. Nossa história prova que idade é realmente apenas um número, quando existe amor verdadeiro. E que coragem para amar vale muito mais que conformismo com a solidão ou mediocridade. Provamos que, às vezes, o amor chega de forma inesperada, mas sempre no momento certo. Hoje coma quando vou à feira. Não preciso mais pedir ajuda para carregar sacolas pesadas. E você sabe por quê? Porque tenho alguém que me acompanha sempre, por escolha própria. Alguém que carrega não apenas minhas sacolas, mas também meus sonhos, medos e esperanças diárias. Ele escolhe estar ao meu lado todos os dias. E eu escolho estar ao lado dele. Essa escolha diária de amar, respeitar e cuidar um do outro é o que mantém nosso relacionamento. Não é a diferença de idade, não são as circunstâncias. É a decisão consciente de se amar. E quando 2 pessoas decidem conscientemente se amar, nada no mundo pode separar essa união. Nossa história começou com um pedido simples de ajuda e se transformou em parceria para a vida. Aquela queda na calçada foi simbólica. Eu precisava cair para poder me levantar completamente renovada. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia que mudou minha vida para sempre. Hoje, olhando para trás, percebo que cada momento difícil foi necessário para nosso crescimento. Cada noite de insônia pensando no futuro nos preparou para enfrentar os desafios reais. Cada lágrima de culpa nos ensinou a valorizar ainda mais nossa felicidade conquistada. Hoje, sou grata por cada momento de angústia, cada noite de insônia, cada medo que enfrentamos. Porque tudo isso nos levou até aqui. Um relacionamento maduro, feliz e cheio de amor verdadeiro. Aprendemos que amor real não é ausência de problemas. É enfrentar tudo juntos. É escolher ficar ao lado da pessoa amada, mesmo quando o mundo inteiro parece contra. É construir algo sólido dia após dia, com paciência, dedicação e muito trabalho emocional. Nossa história mostra que idade é, mesmo apenas um número quando existe compatibilidade real. Que maturidade não tem a ver com anos vividos, mas com responsabilidade assumida. Que o amor verdadeiro transforma, eleva e nos torna pessoas melhores do que éramos sozinhos. E você está pronto para se arriscar pelo amor quando ele aparecer na sua vida? Porque posso garantir uma coisa. Quando é amor de verdade, vale a pena qualquer risco. Quando é conexão real de almas, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Quando 2 pessoas se amam de verdade, o universo conspira para que dê tudo certo. Nossa história é a prova viva de que o amor não tem idade, não tem regras pré-estabelecidas. Tem apenas 2 pessoas dispostas a se amar, se respeitar e construir algo bonito juntas. 2 pessoas corajosas o suficiente para ignorar os julgamentos e seguir seus corações. 2 pessoas maduras o bastante para assumir as responsabilidades que esse amor traz. Hoje, quando pessoas me perguntam sobre nosso relacionamento,
Respondo com orgulho e segurança. Conto nossa história sem medo, sem vergonha, porque sei que é uma história de amor verdadeiro. Dot inspire outras pessoas que talvez estejam vivendo situações similares e não têm coragem de assumir. Dot mostro que é possível sim ser feliz, mesmo quando o amor não segue padrões convencionais. Dot nosso relacionamento hoje é exemplo para outros casais, independentemente da idade dos envolvidos. Dot provamos que comunicação, respeito e dedicação são mais importantes que qualquer diferença externa. Dot que amor maduro se constrói na base da confiança, compreensão e apoio mútuo constante. Você já parou para pensar quantas histórias de amor são perdidas por medo do julgamento? Quantas pessoas abrem mão da felicidade por se preocupar demais com a opinião alheia? Quantos relacionamentos perfeitos são destruídos antes mesmo de começar por preconceitos sociais? Nossa história poderia ter sido uma dessas, se não tivéssemos coragem de lutar pelo nosso amor. Dot. Mas escolhemos ser corajosos. Escolhemos enfrentar tudo de cabeça erguida e mãos dadas. E hoje colhemos os frutos dessa coragem. Uma vida plena, feliz e cheia de amor genuíno. Ele me ensinou que não importa o que os outros pensam quando você está sendo feliz. Dot. Eu mostrei para ele que amor verdadeiro vale qualquer sacrifício ou enfrentamento necessário. Juntos, aprendemos que nossa felicidade é responsabilidade nossa, não dos outros ao nosso redor. Dot. Aprendemos que viver para agradar terceiros é receita certa para uma vida vazia e sem sentido. Dot. Que assumir nossos sentimentos, mesmo que seja difícil, é sempre melhor que viver na mentira. Dot nosso. Relacionamento hoje é sólido porque foi construído sobre bases verdadeiras e honestas. Não há mentiras entre nós. Não há segredos. Não há máscaras ou fingimentos desnecessários. Somos autênticos um com o outro. E essa autenticidade é o que nos mantém unidos. Dot nossa intimidade vai muito além do físico. É uma conexão mental e emocional profunda. Dot conversamos. Sobretudo, sonhamos juntos. Planejamos o futuro como uma equipe unida. E você sabe qual é o melhor de tudo isso? Que nossa história está apenas começando. Temos uma vida inteira pela frente para continuarmos construindo esse amor especial que encontramos. Dot. Temos planos, sonhos compartilhados, metas que queremos alcançar juntos no futuro próximo. Ele quer continuar estudando, crescendo profissionalmente. E eu apoio totalmente esses objetivos pessoais. Dot. Eu tenho meus próprios projetos e ambições. E ele me incentiva em cada passo do caminho. Não somos um casal que se anula. Somos indivíduos que se completam mantendo suas individualidades. Dot. Crescemos juntos, mas também crescemos separadamente, respeitando os espaços pessoais de cada um. Dot. Nossa maturidade emocional nos permite ter um relacionamento equilibrado e saudável em todos os aspectos. Dot. Hoje, posso dizer com certeza que encontrei minha alma gêmea na pessoa menos esperada. Dot numa idade em que muitas mulheres acham que o amor verdadeiro já passou para sempre. Dot numa circunstância que a sociedade considera inadequada ou moralmente questionável. Por preconceito. Dot. Mas o amor verdadeiro não pede licença para chegar. Ele simplesmente aparece e transforma tudo. Dot. Se essa história tocou você, compartilhe agora para que mais pessoas sintam o mesmo impacto. Dot. Porque todos merecem saber que nunca é tarde demais para recomeçar e encontrar a felicidade. Dot. Que o amor pode surgir nos momentos e lugares mais inesperados da nossa jornada pela vida. Dot. Que vale a pena ser corajoso quando se trata dos nossos sentimentos mais genuínos e profundos. Às vezes ela está bem ali, disfarçada de um simples pedido de ajuda na feira. Às vezes o amor da nossa vida aparece quando menos esperamos,
da forma mais surpreendente possível. E quando isso acontecer na sua vida, lembre-se da nossa história e tenha coragem de se arriscar, Dot, porque uma vida sem amor verdadeiro é uma vida pela metade, sem brilho, sem sentido real. E você merece viver uma vida plena, feliz e cheia de amor, independentemente das circunstâncias. Nossa história prova que quando o amor é real, ele sempre encontra uma forma de vencer.